Você ouve agora as principais notícias do Paraná. Informação e opinião no seu rádio. No ar, RIC Mais Notícias. 7h04. Muito bom dia. Está no ar o RIC Mais Notícias, o primeiro rádio jornal da manhã com foco nas notícias aqui do nosso estado. O Grupo RIC interligando o Paraná através da notícia. Estamos em rede com a Jovem Pan Curitiba, Cascavel e Ponta Grossa e também falamos para a região da Tríplice Fronteira. Eu sou Marques Souza e junto com toda a equipe da Jovem Pan no Paraná te deixo bem informado até às 8h da manhã. Denian Couto segue em São Paulo e nós vamos agora chamar a capital paulista com Denian Couto. Bom dia, Denian. Muito bom dia, Mark. 18 graus de temperatura aqui em São Paulo, um dia de sol, mas a previsão para esta sexta-feira é de chuva na capital de São Paulo. Você pode nos ajudar a fazer o jornal, a sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no RIC Mais Notícias. O WhatsApp é o 41 985045092. 985045092. Jonatas Terribas, muito bom dia. Bom dia, Denian, boa sexta-feira. E como é que tá aí a capital paulista, fora a meteorologia, como é que tá São Paulo? Gostosinho São Paulo, gostosinho, né? Legal, né? Cheio de coisa pra fazer, né? São Paulo é bacana. Olha aqui, você também pode nos ver e ouvir com as câmeras no estúdio em Curitiba, no facebook.com. Você procura na barra de buscas o RIC Mais PR. Mark, e aí na capital paranaense, qual o tempo agora? Chuta, Denian, como é que tá o tempo aqui? Tá nublado. Exatamente. A eterna nuvem de Curitiba está por aqui. Vamos conferir a previsão do tempo completo. RIC Mais Notícias. Tempo. Tem uma frente fria se deslocando sobre o sul do Brasil e isso pode causar temporais localizados ao longo do dia nas diversas regiões do estado. Na região aqui de Curitiba, há previsão de chuvas fortes hoje à noite. Agora 17 graus, a máxima hoje não passa dos 23 na capital dos paranaenses. Ponta Grossa tem 17 graus agora, a máxima não passa dos 22 nos Campos Gerais. Cascavel tem 20 graus, máxima de 26 no oeste do estado. E Foz do Iguaçu tem 21 graus agora, a máxima não passa dos 28 na Tríplice Fronteira. A boa notícia para quem gosta de sol, para quem gosta de mais calor, é que durante o fim de semana não deve chover. Chove hoje, sexta-feira, mas sábado e domingo não chove, segundo o CIMEPAR. RIC Mais Notícias. Aeroportos. Oferecimento Parque Shopping Barigui. Faça ser incrível. Aeroporto Internacional Afonso Pena, aqui na região da Grande Curitiba, está aberto e opera por instrumentos para pousos e decolagens. Atenção, você que vai a Porto Alegre, o Salgado Filho também opera por instrumentos. As informações são da Infraero. RIC Mais Notícias. Informação exclusiva trazida pela Jovem Pan, repercussão no Brasil inteiro. A Justiça mandou bloquear a conta bancária do secretário de Segurança Pública do Estado do Paraná, Wagner Mesquita. Qual o motivo, hein, Mark? A medida foi tomada por causa da superlotação na cadeia de Maringá, Denian. O secretário de Segurança Pública do Paraná teve as contas bancárias bloqueadas pela Justiça por descumprir uma ordem de transferência de presos da cadeia de Maringá, no noroeste do estado. Segundo a Polícia Civil, o local tem capacidade para 28 detentos, mas abriga 111, portanto, aí 4 vezes a mais da capacidade. Em nota, a assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária do Paraná disse que o secretário ainda não foi notificado oficialmente da decisão, mas afirma que já está tomando as providências cabíveis. Denian. Esse fato do bloqueio da bancária, ele não terá efeito prático duradouro. Isso vai cair na Justiça logo ali adiante. Mas por que a informação ela é importante no nosso dia a dia? É para que a gente, mais uma vez, foque na situação das cadeias públicas do Paraná. Primeiro, que é um absurdo que ainda exista preso em cadeia. Preso tem que estar em presídio ou em penitenciária. Cadeia em delegacia, isso não é lugar para preso. A delegacia é o escritório da polícia, não tinha que ter ninguém. Mas a capacidade dessa cadeia em Maringá
é para 28 pessoas. Nesse local onde cabem 28, foram empilhados 111 homens. Eu não estou pensando aqui com o discurso pueril do ai, coitadinhos. Não é isso. E muito menos de que preso tem que sofrer. O que a gente esquece é de que quando o Estado trata o preso desse jeito, esquece que ele vai sair dali, cedo ou tarde. E ele voltará pior à sociedade. Nós fazemos um investimento hoje como cidadãos de piorar as pessoas que são presas. Isso é um absurdo. Uma notícia como essa deve nos incomodar, não pelo fato de ter havido o bloqueio da conta do secretário de Segurança. Isso aí o secretário Wagner Mesquita vai se virar. Vai resolver na justiça esse tipo de situação. O torto disso tudo é que nós temos que olhar para Maringá, onde tem vaga para 28 e estão empilhados 111. A situação carcerária do Paraná é grave. Em Cascavel, uma rebelião está em curso nesse momento. Veja, saímos lá do noroeste do estado, em Maringá. Vamos descer o mapa do Paraná até Cascavel, região oeste. E lá no oeste também tem problema, não tem, Mark? Tem, Denis. A rebelião lá na penitenciária de Cascavel entra hoje no segundo dia. 2 agentes penitenciários são mantidos refém nesse momento e um detento foi morto. A rebelião começou ontem, portanto, e de acordo com o sindicato dos agentes penitenciários, os presos estavam no banho de sol e escalaram as paredes do solário, que não teriam proteção. Várias equipes de segurança da região foram deslocadas para o local para dar aí apoio à situação. Os presidiários que iniciaram o motim conseguiram fugir. Uma pessoa foi decapitada. Além disso, um dos agentes que foi mantido como refém pelos presos foi liberado com ferimentos graves. Lembrando que no local foi realizada uma rebelião em 2014. O motim terminou com 5 mortos e 25 feridos. Naquele ano, 2 agentes penitenciários foram feitos reféns e, portanto, nesse momento tem mais 2 agora sob ameaças dos detentos. O que o Estado tem que fazer é ceder à iniciativa privada a construção de cadeias e a gestão posterior. Abrir vagas rapidamente. E o Estado paga, como pagaria um hotel, por exemplo. Paga uma mensalidade para a manutenção daquele preso à iniciativa privada. A gente tem que parar. Custa muito caro um preso. E a gente, se pagasse tudo o que paga e tivesse de volta uma pena que fosse justa, uma aplicação da pena que fosse justa, o cumprimento da sanção que foi dada pelo poder público brasileiro, de que isso vai ser cumprido com dignidade e de que a gente possa idealizar, porque isso é ideal, não é a realidade, de que essas pessoas voltarão recuperadas, ainda vá que nos custasse tão caro. Mas não, a gente gasta uma enormidade de dinheiro, não faz penitenciária decente. Vejam que houve escalada do solário porque não tem proteção. A penitenciária é ruim, o lugar é ruim, os agentes penitenciários trabalham em condições de risco. Nós temos que virar a página do jeito de se fazer a questão prisional no Paraná e no Brasil. Nós não somos uma ilha, não é que o Brasil está todo bem, ao contrário, está tudo ruim. E nós não somos diferentes. Ou a gente muda o disco, muda o jeito de fazer gestão penitenciária, ou a gente vai noticiar fuga, ou rebelião, ou superlotação. O roteiro não muda. Eu sou jornalista 2 décadas e meia, e essa notícia eu nem sei quantas vezes eu já falei nos veículos de comunicação que eu passei. Você consegue fazer uma matemática de quantas vezes você noticiou rebelião, Mark? Não, Dani, perdi a conta já. Não e olha jeito. Só esse dado importante que reforça a sua tese que você colocou agora, que o problema muitas vezes é a gestão. A penitenciária lá de Cascavel foi projetada para receber 1.160 presos. E agora, segundo a CESP, abriga só 980. Então ela não está superlotada. O problema lá não é esse. O problema é a gestão, como você bem colocou. Não tem segurança no solário lá. Eles se escalaram e fugiram até por causa disso. É isso aí. 7h14 e os ouvintes, hein, Mark? Olha só, Daniel, os ouvintes comentando sobre essa situação carcerária aqui no estado. O Marcos Aruniaski diz que lembra que a penitenciária de Cascavel era para ter tido uma reforma depois da última rebelião.
que ela não foi feita e aí está o resultado. Já o Gilson diz que preso tem que trabalhar na cadeia, na opinião dele. O Diego fala aqui que os presos querem vida mansa, daí não compensa ficar do lado de fora, melhor ficar preso. Diego, não, viu? Porque teve gente que fugiu lá em Cascavel. Na verdade, quem tá aqui e não tá preso, sempre que eu entrevisto, Daniel, acho que você também é assim, advogado de preso ou os próprios presos, eles falam assim que um dia preso é muito tempo. Para quem tá lá dentro, diz que essa conta é muito diferente do que para quem tá aqui fora. Já o ouvinte final telefone 9110, Daniel, tá dizendo que você tá defendendo preso. Diz que eles têm que sofrer lá mesmo, que cadeia não é colônia de férias. Pois é, daí quando um agente penitenciário apanha e é solto depois com risco de morte, como é esse caso lá de Cascavel, a gente faz o que com o discurso de que defende preso? Não se trata de defender preso algum. Se trata de defender a lei e a dignidade. Nós não podemos... gente, isso é um pensamento de animalesco, um pensamento irracional, de que nós devemos empilhar as pessoas e elas que se explodam dentro de penitenciária. Gente, as pessoas sairão de dentro do cárcere, voltarão às ruas e será cada vez pior. Ou o Estado enfrenta isso e não tem dinheiro para construir e manter penitenciária. O Estado brasileiro não tem condições de construir e contratar gente para manter penitenciária. Qual é o caminho? Conceda a iniciativa privada, e a iniciativa privada que vai gerir como acontece nos países desenvolvidos do mundo. Basta olhar com uma lupa para o que ocorre nos Estados Unidos e na Inglaterra, por exemplo, para citar apenas 2 exemplos. 2 de tantos outros. Nós somos fracassados na gestão prisional. O Estado brasileiro não dá conta. E quanto pior for a cadeia, pior vai ser a criminalidade do lado de fora dela. Não tem nada a ver com defender preso. Não quero que vá fazer rodízio de pizza com pizza de chocolate com moranguinho. Não é isso. O que não dá também é para tratar as pessoas como se elas fossem ratos ou baratas. Tudo há limite. E o Estado brasileiro faliu, fracassou. Não tem gestão prisional que preste. Só para a gente ter uma ideia, num grau de comparação, eu não sei se você viu, Mark, teve uma decisão recentíssima do Poder Judiciário que resolveu punir os magistrados que fraudaram o precatório bilionário. Sabe o que sanção o Conselho Nacional de Justiça aplicou a esses juízes? Não, mas eu imagino, Denian. Pena máxima. Aposentadoria compulsória. É fácil. Então né? é o seguinte, o sujeito meteu a mão no dinheiro do precatório e vai ficar em casa recebendo para o resto da vida R$33 mil por mês. É ou não é um mundo à parte, o mundo do judiciário? Denian, não é tão incentivo? Veja, o sujeito foi lá, meteu a mão no dinheiro, teve todos os benefícios com o crime e ainda vai ficar encostado em casa agora. Ele não precisa nem trabalhar mais. É isso, a gente está todo torto. É tudo torto. Ou a gente enfrenta esse momento cinza que o Brasil vive de uma vez por todas, ou a gente vai cada vez mais aceitar que bandido bom é bandido morto, que preso tem que se estrepar, que o Estado não tem que gastar dinheiro com cadeia. E vai ficar esse mimimi, 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 e a gente afundado cada vez mais nas nossas próprias incoerências. 7h18. Antes da gente falar do caso do Marcelo Odebrecht, deixa eu abrir espaço aos ouvintes mais um pouquinho. Diga lá, Mark. Adriana, mais gente comentando sobre a questão dos presídios. O Thiago Chaves aqui está falando como se tratam as vítimas. Na verdade, isso que estava falando, né, Ademir? A questão das vítimas tem que ser levada sempre em consideração, até com prioridade. O que a gente está falando aqui é que o preso fica maltratado na penitenciária, aí depois ele sai e vai assaltar a sua casa. Porque a penitenciária funcionando como uma universidade do crime, nós aqui do lado de fora que perdemos quando ele sair. O Alvin Klemitiski, acho que é isso, não tem quase vogal o sobrenome, é difícil de ler.
lá de Toledo, no oeste do Paraná, ligado aqui no Rick Mais Notícias, dizendo que, na opinião dele, preso tem que trabalhar, recuperar estradas, carpir mato, varrer rua, pintar meio-fio, etc. Também tem o Adriano Cecílio, dizendo como tratar bem alguém que tratou a sociedade como animais. Ele pergunta a você, Denian. Mas não é tratar bem. Não é tratar bem, é impor o rigor da pena. Tratar bem é o que a gente quer dentro da nossa casa. Conforto, luxo. Não é luxo. É você aplicar a pena num local adequado. Vou indicar aos ouvintes, pega um filme qualquer de penitenciária norte-americana, qualquer filme de Hollywood, e assista lá. Se a penitenciária for daquele jeito lá, pra mim tá bom. Não precisa nada, a não ser o fato de que não vai ficar um empilhado em cima dos outros e que, para manter um mínimo de dignidade, essas pessoas vão comprometer quem está do lado de fora para trabalhar para o crime organizado. O que o ouvinte não se dá conta é de que quanto pior a penitenciária, maior é o crime do lado de fora. E eu estou dizendo o seguinte, o Estado não tem que gastar dinheiro com isso. Vamos privatizar a gestão prisional. Chega, o Estado faliu e não consegue fazer. Denian, É isso. para terminar esse bloco de participação de ouvintes, final telefone 5816 traz um registro, um relato importante. Ele diz que estava em Gravataí, lá no Rio Grande do Sul, na semana passada, e viu numa delegacia tão superlotada que tinha detido, provisoriamente, dentro da viatura da polícia. Não tinha mais lugar na cela, né? E os policiais civis lá colocaram o detido dentro do carro da polícia. Então isso mostra que o Rio Grande do Sul, que está quebrado, né? O estado lá faliu literalmente nessa situação. É isso aí, vamos fazer o seguinte, tem um intervalo agora, 7 horas e 21 minutos, não saia daí, porque na volta tem novidades do depoimento do Marcelo Odebrecht e a gente vai conhecer a podridão da política pelo lado de dentro um pouco mais. Nós já voltamos. Rick Mais Notícias. Agora 7 horas e 25 minutos, 7h25, estamos de volta com o Rick Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan. O nosso WhatsApp é o 41 98504 5092. 98504 5092. Quer um exemplo de como a pena cumprida com um mínimo de dignidade amolece até os corações mais duros? Conta do Marcelo Odebrecht aí, Marcos Souza. Ele está preso na PF e confirmou ontem ao juiz Sérgio Moro que pagou propina ao ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Bendini. No depoimento de cerca de 1h30, Marcelo Odebrecht contou que em 2014, Bendini pediu 17 milhões. Vou repetir o valor porque não é coisa pouca, Denian, não é coisa troco de pinga. 17 milhões de reais para liberar um financiamento do Banco do Brasil. Na época, Bendini era presidente da instituição. O empreiteiro disse que não pagou a propina porque achava que Bendini, naquela época, não teria como interferir no contrato. Mas Odebrecht mudou de ideia em 2015, quando Bendini assumiu o comando da Petrobras. Vamos ouvir um trechinho do depoimento. A coisa muda um pouco de figura, entendeu? Porque ele tinha uma posição que, de fato, poderia atrapalhar a gente. O ex-presidente da Odebrecht confirmou ainda que foram pagos 3 milhões de reais a Bendini em 3 parcelas. 2 delas após a prisão do empreiteiro na Lava Jato em junho de 2015. Ele estava preso, guardado lá no bairro Santa Cândida, na Polícia Federal, e estava pagando propina ainda. Segundo Marcelo Odebrecht, a autorização teria sido dada por ele ao executivo do grupo, Fernando Reis. Eu autorizei, Fernando, a ir pagando, vá pagando, e nós vamos avaliando. Eu não me lembro de ter dito 3 milhões, 2 milhões, 4 milhões, e aí Fernando deve ter acertado 3 milhões. Essa foi a primeira vez que Marcelo Odebrecht confessou que teve 3 encontros escondidos com Aldemir Bendini em Brasília. O empreiteiro disse que nunca falou diretamente sobre propina, mas que era clara a intenção do ex-presidente da Petrobras de exigir dinheiro em troca de vantagens em contratos da estatal.
Veja bem, se eu tenho uma reunião com ele, num lugar escondido, que um entra para um lado, outro entra para o outro, o secretário não se comunica. Gente, tá óbvio. A ilicitude por trás está óbvio. Aldemir Bendini foi nomeado para a presidência da Petrobras por Dilma Rousseff, justamente com a missão de acabar com a corrupção na companhia. Ele está preso desde julho. Marcelo Odebrecht também foi interrogado por procuradores peruanos que investigam se a empreiteira passou dinheiro via Caixa 2 para a campanha da candidata Keiko Fujimori nas últimas eleições presidenciais no país vizinho. Daniel. Bom, o Marcelo Odebrecht derrubou por inteiro o Bendini. Aldemir Bendini foi o homem escolhido a dedo pela ex-presidente Dilma Rousseff, segundo ela, para moralizar a Petrobras. A ex-presidente Dilma foi a pior presidente da história do Brasil. O segundo lugar empatado com ela é o vice dela, o Michel Temer, que governou junto com Dilma. Esse governo que está aí é o mesmo governo. É a continuação de tudo o que não presta. Dessa aliança entre PMDB e PT, aí ainda agora ingressou uma parte da banda podre do PSDB no mesmo governo. Dilma Rousseff, vejam bem, ela escolheu a dedo uma pessoa e essa pessoa escolhida por ela foi nomeada para a Petrobras para acabar com a corrupção na empresa. E essa pessoa se chama Aldemir Bendini, corrupto. E ainda era um corrupto vagabundo que não gostava de trabalhar. Só ia à Petrobras às terças, às quartas e às quintas-feiras. O apelido dele era TQQ, terça, quarta e quinta. Das duas, uma. Ou a presidente Dilma Rousseff foi conivente com a corrupção na Petrobras, ou ela não sabia sequer e não tinha sequer condições de escolher um presidente para a empresa estatal. Esse é o preço que nós pagamos, e um preço muito caro, pelas gestões bandidas na Petrobras, que foram legadas pelos governos Lula e Dilma Rousseff. O que mais, Marcos Souza? Daniel, vamos falar de reforma trabalhista? Opa, vamos lá. Temos aqui agora, ao vivo conosco, convidado, o juiz Marlos Meleque, que é um dos autores do texto da reforma. Bom dia, doutor. Bom dia a todos, bom dia Maxwell, bom dia ouvintes da Jovem Pan. Daniel, quer começar com as perguntas? Deixa eu fazer a primeira pergunta. A gente vai ter doutor Marlos, a gente vai ter essa reforma trabalhista valendo para a vida de todos nós a partir de amanhã. Se o senhor fosse dizer o seguinte, olha, vai mudar esse ponto e esse é o ponto principal, o que o senhor explicaria aos ouvintes da Jovem Pan? O maior ponto, mais importante da minha que vai mudar é que o Estado, o governo, vai se meter menos na vida das pessoas. Por quê? Porque a nova lei trabalhista brasileira tem uma nova lei que é moderna, que é uma das legislações mais modernas do mundo, para regulamentar a relação entre o patrão e o empregado, mas o mais importante de tudo isso é que as convenções e acordos coletivos de trabalho vão ter mais força. Por quê? Porque uma lei, por melhor que seja, não dá conta de atender a heterogeneidade, um país grande, complexo, heterogêneo como o Brasil, e para atender as especificidades da vida de cada profissão, seja um pedreiro às margens do Rio Araguaia, ou aqui às margens do Rio Nundiaquara, ou um médico, ou uma vendedora de sapato, enfim, radialista, jornalista, qualquer profissão, motorista de caminhão. Olha, nada melhor do que a convenção coletiva, porque ela é local, ela é municipal e ela tem validade de até 2 anos, e ali você estipula as condições de trabalho e o famoso reajuste anual das categorias. Agora, doutor, por que esse discurso, que é um discurso dos sindicatos dos trabalhadores, alcança tamanha reverberação no Brasil de que a reforma trabalhista veio para suprimir direitos, para retirar direitos do povo trabalhador? Isso não é verdade, pelo que o senhor está falando aqui. Olha, é só me apontar um direito que foi retirado de um trabalhador. Eu comecei a trabalhar com 14 anos aqui no bairro do Boqueirão, em Curitiba, na esquina da William Bott com a desembargadora Antônio de Paula, cujo dono da empresa não tinha as 2 pernas. Depois tive outros empregos, passei inclusive pelo então Sistema Sul de Comunicação aqui no Pilarzinho. Agora, depois abri uma empresa também com 20 anos, até os 30. E depois me dediquei ao direito, ao sonho de ser juiz, já sou juiz há mais de 12 anos.
Então, eu já vi muita coisa entre empregado, empregador, patrão, empregado. Tem empresa ruim, malandra, safada? Tem. Agora, também tem, olha, 70% de empregos no Brasil que são gerados por pequenos empregadores, por microempresários. E a tua pergunta, Demir, por que esse discurso dos sindicatos na cabeça do trabalhador que está ouvindo a Jovem Pan agora funciona tão bem, dizendo que vai perder direito, fazer esse terrorismo todo? Né? Porque é um discurso fácil. Essa velha história do discurso fácil. Vamos discutir tecnicamente as coisas, vamos entender por que é que a lei foi construída dessa forma. O direito do trabalho não tem que servir só para quem está trabalhando, não. O direito do trabalho tem a obrigação de olhar para mais de 13 milhões. Eu não gosto de ficar falando de número, porque no Brasil tudo milhões, né? Milhões e Bendini, milhões e não sei o que, Banco do Brasil, milhões, acabou de dar a notícia aí, né? É tudo milhões. Agora, gente, não são 1,5 milhão de pessoas que estão desempregadas. São 13 milhões de pessoas que estão desempregadas no Brasil e passou da hora de mudar a lei trabalhista. E ainda tem gente que diz, olha, desemprego não é problema do direito do trabalho. Não, é do Ministério da Agricultura, de certo? O desemprego não é problema da lei trabalhista, o desemprego é problema do Ministério do Turismo, de certo? Então, só pode ser do Ministério do Trabalho. Doutor, os ouvintes estão participando aqui e aceitaram o seu desafio de apontar um benefício retirado. Tem a ouvinte aqui que não colocou o nome, final telefone 1214, dizendo o seguinte, que a questão da jornada de trabalho está sendo flexibilizada demais e que a nova lei abre espaço para aumentar o tempo de jornada, que hoje é de 44 horas. Como isso? Por isso que a pessoa não pôs o nome. Veja só, a Constituição Federal diz que a jornada tem que ser de 8 horas diárias e 44 semanais. A lei trabalhista aqui no artigo 600, pega o livro que eu te dei aqui, ó. Lá no artigo 611, no artigo 600 da nova lei, agora estou falando da nova lei, pessoal, olha que legal. O artigo 611B da lei que nós escrevemos, está escrito lá que a jornada é de 8 horas diárias e 44 semanais. E que mesmo na convenção e no acordo coletivo, final do telefone 1214, mesmo no acordo coletivo dos sindicatos, na convenção coletiva, não pode extrapolar a jornada de 8 e 44. Não pode. Entendeu? E quantas horas extras você, trabalhador, pode fazer por dia, de acordo com a reforma trabalhista? 2. 2 horas extras no máximo por dia. Eu ia falar, mas era assim na lei velha, assim na lei nova? Exatamente. Nós não mexemos em jornada. Então, veio a pergunta, eu fiz o desafio, qual o direito que está sendo retirado na reforma trabalhista, né? Não vamos confundir trabalhista com previdenciário, o pessoal faz muita confusão. O negócio de aposentadoria, pessoal, lá na previdenciária. Aqui é reforma trabalhista. Então ela disse, o direito que está tirando é de jornada. Qual? Que continua sendo de 8 diárias e 44 semanais. Então, não tem nenhum direito retirado. O Ivo... Doutor Marlos, deixa eu só aproveitar o gancho, Mark, antes da pergunta do próximo ouvinte, só para pedir para que o doutor Marlos, com a clareza que tem, explique ao ouvinte o que muda na questão da demissão do trabalhador. Porque o trabalhador, pela lei velha, ou ele pedia demissão, ou ele era demitido. Agora abre-se uma terceira possibilidade, que eu penso que é muito positiva para o trabalhador, sim. Mas com certeza eu tenho recebido WhatsApp aqui de conhecido do Brasil inteiro. Escute, eu que já estou trabalhando, vou poder sair da empresa sem perder tudo, né? Porque hoje em dia, se o cara quer sair da empresa e a empresa não manda ele embora, e ele chega no patrão, o pessoal é assim, ó, ouvinte da Jovem Pan é assim, ó, ele chega no patrão e fala assim, escute, eu estou me mudando lá para o Nordeste, ou consegui um outro emprego, você me manda embora, porque eu já estou há 6 anos, 3 anos trabalhando aqui, e eu não quero sair com uma mão na frente e outra atrás. Sim, porque é 880, quando o cara entrega a demissão, pede as contas, como o povo fala, né, o que acontece? Ele não ganha o fundo de garantia, ele não saca o fundo, ele não tem aquela multa do fundo, ele não tem um monte de coisa, não tem nem direito ao aviso prévio. Aliás, ele tem que trabalhar para pagar o aviso prévio, né? Então, sai com uma mão na frente e outra atrás. Então, o direito de trabalho hoje é do conflito, porque ou você manda embora e paga tudo, ou o trabalhador entrega as contas e não ganha nada. Né? Entre aspas, né? Não ganha nada. Então, hoje em dia, com todo respeito, pessoal, Deus me livre, mas é mais fácil você se despedir assim da sua esposa do que da tua empregada doméstica. E para as mulheres não ficarem bravas, o seguinte, ó, é mais fácil se livrar do maridão do que do seu personal trainer, entendeu? Por quê?
Porque, meu Deus do céu, depois de 15 anos de casamento, se você quiser chegar no cartório amanhã, um casal maduro dizer, olha, não dá mais, estamos em rumos diferentes, o amor do posto que a chama, seja eterno enquanto dure, acabou a eternidade, a fogo, a chama apagou. Vai no cartório e tá divorciado. Rapaz, assina no cartório, 10h30 da manhã, tá divorciado. Casamento, 15 anos. Agora, para mandar o trabalhador embora, tem que carimbar, tem que recolher a multa, tem um aviso prévio, tem... Quer dizer, meu Deus do céu, então qual que é a nova situação que o legislador criou, né? Hoje nós temos a dispensa por justa causa, temos a dispensa sem justa causa. O que é a dispensa sem? Mandar embora. Mandar embora, dispensa sem justa causa. Quando o cara apronta na empresa, é a chamada dispensa por justa causa, né? E tem aquela também que, quando a empresa não cumpre direito às coisas, não cumpre a lei, tem a chamada rescisão indireta. O trabalhador pode dar um cartão vermelho para a empresa. Tudo isso existe na lei velha. Fim do contrato de experiência. Qual que é a novidade da nova lei, então, para quem quer se desligar do trabalho e não quer perder tudo? É o distrato. É um acordo para sair. Esse acordo que o pessoal já faz meio escondido hoje, de devolver a multa e tal, é o tal do distrato que é regulamentado, então, na nova lei trabalhista para todo mundo, para quem já está trabalhando, para quem vai começar a trabalhar, a partir do dia 11 de novembro. E como é que funciona? O trabalhador faz um acordo para sair com o patrão, já está no finalzinho do contrato de trabalho mesmo, não vai ser pressionado, porque já está querendo ir embora mesmo, já está indo embora, né? E aí o que acontece? Paga todos os dias de trabalho de salário, tudo. Ó, tem saldo de 28 dias, paga. Paga o 13º parcial ali, tem 5 dozeavos, paga 5 dozeavos. Tem 13º, tem férias com terço, paga 5 dozeavos. Opa, então, e o aviso prévio como é que fica? Se trabalhou, recebe integral. Não trabalhou, recebe por metade, que é um acordo para sair, por metade. A multa do FGTS, por metade, que é um acordo para sair. E, finalmente, saca o FGTS em 80%, é poder sacar o FGTS em 80%, tudo dentro da lei agora, né? Precisa mais fazer esse acordo que faz hoje em dia. E não pode dar entrada no seguro-desemprego porque a lei nova não quer incentivar a rotatividade. Aí, muitas dúvidas dos ouvintes, e certamente o ouvinte da Jovem Pan tem essa dúvida, eu vou esclarecer rapidamente para vocês. Então, agora a multa para quem for mandado embora lá do FGTS não vai mais ser de 40%? Vai! Para quem for mandado embora, a multa continua sendo, como sempre foi, de 40%. Só para quem fizer o acordo para sair, que é livre, é facultativo, é espontâneo, que vai receber metade da multa. Doutor, tem muitas perguntas, muitos ouvintes aqui participando. Vou pedir para o senhor fazer um bate-bola aqui para poder responder bastante ouvinte. A Chariana era empresária e pergunta como vai funcionar a demissão, a dispensa, sem homologação sindical. Então, a partir do dia 11 de novembro, ninguém mais é obrigado a homologar o termo de rescisão no contrato de trabalho, não precisa mais homologar no sindicato. A não ser que esteja escrito na convenção coletiva vigente que tem que homologar. Mas se não, não precisa homologar. E no lugar disso, vai ter uma coisa que não é obrigatória, que é facultativa, que é a chamada jurisdição voluntária. O que é esse palavrão jurisdição voluntária, que eu traduzo aqui também no meu livro, que não contém juridiquês, né? Funciona assim, você faz um acordo. Então, por exemplo, acabou o contrato de trabalho lá, e o trabalhador vai receber R$ 3.800 de verbas rescisórias do acerto final. Você pode pagar ele, fazer o termo de rescisão direitinho, ele assina, entende e tal, recebe o valor. E se vocês quiserem, vocês podem homologar isso direto na justiça através da jurisdição voluntária. Não é obrigado, mas vai lá na frente do juiz para fazer isso e vai ter uma assinatura que vai valer. Porque esse documento do sindicato, com todo respeito, ele não tinha valor jurídico, não valia nada juridicamente. E o cara ia lá, deve mais alguma coisa, paguei aqui. Não deve nada. No dia seguinte estava na justiça. Então, para que servia aquilo? Só para ficar claro, então, doutor, quando a pessoa for demitida e aceitar a negociação que foi feita na empresa, ela não vai poder entrar na justiça depois, é isso? Pode entrar. Essa é uma dúvida que precisa ser esclarecida. Então, assim, vou dar um exemplo bem verdadeiro. Imagine que hoje, aqui no Pilarzinho, uma panificadora mandou embora o padeiro. O padeiro volta ali 10 dias depois, que agora a lei simplificou, unificou prazo para pagar todo mundo que sai do trabalho a 10 dias. Tem um negócio de 1, 5, 10, 30, agora é tudo 10 dias. 10 dias depois, o trabalhador volta para receber. Assina o termo de rescisão, recebe o valor que lhe é devido. Pode entrar na justiça? Pode entrar a hora que quiser, tem 2 anos para entrar na justiça, para discutir o que quiser. A justiça estará de portas abertas para esse trabalhador. Não tem esse negócio que assinou, não pode mais entrar na justiça. Né? O que o trabalhador tem que tomar cuidado, atenção, ouvinte da Jovem Pan, e o empresário também, de certa forma, é que a lei trata de uma tal de quitação anual. Tá? E a quitação anual
ela pretende o seguinte: chega agora no final do ano, dá uma cesta de Natal pro trabalhador, vai com o panetone embaixo do braço lá no sindicato e pergunta: escuta, te devo alguma coisa desse ano que passou, 2017? O trabalhador, contrato de trabalho vigente, vai dizer: não, não deve nada. Não, mas então assine aqui. E aí ele estaria dando uma quitação anual. Só que a própria lei foi cuidadosa e falou que essa quitação anual só vale para os valores que foram pagos nos contra-cheques. Então, não há necessidade de fazer essa quitação anual, né? Doutor, o Ivo aqui aceitou seu desafio de tentar achar um direito retirado. Vamos lá, Ivo. E está revoltado aqui, dizendo que a chamada jornada itinerary, só para o ouvinte entender, sem o juridiquês, é aquele tempo que o trabalhador gasta para ir ao trabalho e para voltar para casa. Isso. Que antes era pago essa jornada, estava aí abarcado na jornada e agora não está mais. Como é que fica isso? Esse foi um direito perdido? Então vamos lá, foi um direito substituído. Foi substituído. Vamos entender aqui, ó. Hoje, se um trabalhador acorda, e me corrijam se eu estiver exagerando, tá? Se um trabalhador acorda em Campo Magro às 5 horas da manhã para chegar em Campo Largo para trabalhar às 8, ele vai ficar 3 horas no transporte público. Ele vai pegar lá o alimentador, depois ele vai chegar no terminal. Conheço tudo isso porque eu peguei ônibus a vida inteira, inclusive para vir trabalhar em sistema de rádio, entendeu? Eu pegava o Interbairros 2. Aí ele vai pegar no terminal ligeirinho, vai chegar no outro terminal, ali na região do Campina do Siqueira, vai pegar o ligeirinho para ir para Campo Largo, Campo Largo vai chegar no terminal, pegar outro ônibus para chegar no trabalho. Quanto de hora extra esse trabalhador que pegou o ônibus de lá para cá, de lá para cá, que nem uma presidente falava de lá para cá, de cá para lá, ganhou de hora extra? Nada. Vai falar, mas como nada? Não é hora em itinerary? Não está indo trabalhar? Não vai ganhar nada. Sabe por quê? Porque usou transporte público. Esse transporte público que tem um adesivo atrás do motorista escrito: cuidado com furtos no interior do veículo. Para quem pega ônibus sabe do que eu estou falando, né? Tem um adesivo: cuidado com furtos no interior do veículo. Bom, se a empresa desse uma pessoa que mora lá em Campo Magro, um ônibus, uma van, né? Com ar-condicionado, banco reclinável, insufilme, motorista, Maísa e Maraísa cantando no telão, aí essa empresa correu um seríssimo risco de pagar hora extra para essa pessoa. Aí o Ivo me pergunta, então, mas então vocês tiraram as horas em itinerary? Lógico. Como é que a justiça pode condenar uma empresa por dar de graça o conforto? Então eu lanço outro desafio. Qual ouvinte da Jovem Pan, que está em sã consciência nas suas faculdades mentais, prefere pegar o Interbairros 2 do que ter uma van limpinha na porta de casa para pegar ele para ir trabalhar todo dia cedo de manhã? Ué, é isso? Então o que a gente fez? Até fazendo uma audiência essa semana, né? Eu estava explicando para o empresário, no meio do que ele não entendia, ele falava: doutor, mas eu não estou entendendo, ele está pedindo hora extra porque eu dava a van para buscar ele em casa para ir trabalhar de manhã? Exatamente. Mas se ele pegasse o ônibus, ia levar 3 horas para chegar no serviço, com a van chegava em 40 minutos. E com segurança, conforto, ouvindo música. Eu falei: pois é, mas a lei hoje é assim, a partir de dia 11 vai mudar. Aí o senhor pode dar a sua van lá, sossegada, sem medo de ser condenado. Então por que substituiu o direito? Porque agora, quem ganha van, quem ganha ônibus de graça para ir trabalhar, a empresa não vai mais correr o risco de ser condenada por estar dando o conforto para a pessoa. Então a gente espera que as empresas fomentem isso no Brasil inteiro, né? E comecem a fornecer esse transporte com mais vigor, como muitas já oferecem, e correm o risco de ser condenadas. Olha, tem ação todo dia na Justiça do Trabalho discutindo isso. É isso, a gente acabou com as horas em itinerary justamente para incentivar que o empresário dê ônibus e van para buscar as pessoas em casa sem correr o risco de ser condenado. Doutor, infelizmente o tempo é curto, tem muitos ouvintes, são dezenas de perguntas sobre a mesma coisa. Como ficam os contratos antigos? A reforma já passa a valer a partir de hoje, é isso? A partir do dia 11. Dia 11, semana Amanhã, que vem, né? então. Semana que vem na prática, então. Segunda-feira. Segunda-feira. Os contratos antigos já estão abarcados pela reforma? Não? Como é que vai ser isso? Os contratos antigos, quem está trabalhando já com ou sem carteira assinada antes da reforma, a lei pega todo mundo. Tanto o antes, o durante e o depois. Vai valer para todo mundo indistintamente. Assim como valeu a lei do caminhoneiro, quando foi mudada, assim como valeu a lei da doméstica, que também serviu para todo mundo. Todas as leis do trabalho, elas têm aplicação para todo mundo. Agora, doutor, vou cutucar o senhor aqui, a sua área. A Justiça do Trabalho está dizendo que não é assim. Já tem, até o TST está dando declarações que a lei é ilegal, que tem que revisar. Como é que vai ser? Como é que os juízes vão aplicar essa lei, hein?
Não podemos dizer que a instituição Justiça do Trabalho não concorda, né? O que nós temos é uma associação de magistrados que fez um encontro com 250 juízes, enquanto o Brasil tem 4.300 juízes do trabalho, cuja primeira pergunta lá para votação foi: escuta, quem entende que a reforma não é legítima, levanta a mão. E aprovaram que a reforma não é legítima. Eu penso que se passou por 287 a 186 na Câmara e por 50 a 26 no Senado, sabe, com deputados e senadores que você que está ouvindo a gente elegeu, entendeu? Eles não caíram de paraquedas, não são biônicos, não foram nomeados, a reforma é legítima. Então isso já está superado, né? Vamos trabalhar, isso já está superado, né? Então, eu tenho certeza que os juízes de todo o Brasil vão aplicar a reforma com responsabilidade. E quando entenderem que determinado dispositivo possa ser inconstitucional, que assim o declarem, dentro da sua função institucional, porque isso é uma democracia. Ninguém é dono da verdade. E olha, essa lei foi construída pela sociedade brasileira ao longo de 70 anos de história. A CLT é de 1943. Gente, como é que pode ter pessoas que dizem que não precisava reformar a lei se ela é de 1943? Hoje, ditadura Vargas. Olha, o bebê passa o dedo no smartphone para ver foto, um bebezinho com 3 anos de idade. Mas a CLT fala em datilografia. Não tem o que resista, né? Então, vejam, a reforma tem 209 coisas que mudaram na lei. 209. Não é possível que alguém seja totalmente a favor, nem totalmente contra. Se a gente aprender com muita paciência a não tratar os assuntos de maneira ideológica ou com cores partidárias e ficar na racionalidade, a gente consegue evoluir e arranjar novas soluções para os velhos problemas do Brasil. Bom, com todos esses números, o doutor acha que essa reforma ela foi profunda realmente? Ou tem alguma coisa que falaram, não, isso aqui a gente pode tentar mudar depois? Olha, ficou alguma coisa ainda? Ficou. Por exemplo, eu entendo que tinha que acabar com a hora noturna e aumentar o adicional de quem trabalha à noite. Então, assim, aumentar 5% adicional de quem trabalha à noite, e em vez de a hora ter 52 minutos e 30 segundos, tem gente que está ouvindo a Jovem Pan, mas o que está falando que a hora noturna não tem 60 minutos? Para a lei não tem, para a lei tem 52 e 30. A lei trabalhista brasileira desafia o meridiano de Greenwich. É um negócio sensacional. Ninguém consegue fazer essa conta direito. Como é que a hora noturna não tem 60? Tem... Claro, porque o trabalho noturno é mais penoso, perfeito. Mas então aumenta o adicional, porque o cara na prática, na vida real, está trabalhando 60 minutos. Então tem umas coisas assim, que ainda são esse ranço de 1940, que precisariam ainda mudar. Doutor, muito obrigado pela entrevista, muito esclarecedora. Tem muitas dúvidas ainda. Quem quiser tirar essas dúvidas, tem o seu livro. Em 30 segundos, doutor, como é que pode achar o seu livro? Olha, o livro se chama Trabalhista, o que mudou? Reforma Trabalhista 2017. É um livro com capa preta com amarelo, né? Não contém juridiquês. Qualquer trabalhador que está nos ouvindo, qualquer empresário, qualquer contador, qualquer estudante de administração, de direito, enfim, o mundo do trabalho, o pessoal do RH, né, vai entender lendo o livro, porque aqui tem todas as mudanças, e além de ter, eu mostro como era a lei velha e como ficou na lei nova, e coloco o argumento embaixo. Olha, o argumento da equipe de redação, do coração da reforma trabalhista é esse, para justificar isso. Então, tem temas polêmicos como terceirização, trabalho da gestante lactante. Gente, está tudo bem explicado ali. Trabalhista, o que mudou, o nome do livro. Reforma Trabalhista 2017. Você encontra no site da editora, estudoimediato.com, ou na Livrarias Curitiba, na Saraiva, em qualquer livraria do Brasil. Doutor, muito obrigado pela entrevista. Eu é que agradeço a Jovem Pan, e a gente está de coração aberto para debater com muito respeito e carinho os temas com todos vocês. Obrigado. Intervalo, já voltamos. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan, são 7 horas e 56 minutos, estourou tudo, né, pessoal? Estourou tudo, mas mas foi muito boa a entrevista. Estourou o tempo, estourou as participações também, viu, Denier? Muita gente perguntando. Vamos trazer outras vezes o juiz aqui para responder os ouvintes. Foi muito legal. Valeu, gente. Até segunda-feira. Valeu, Denier. Tchau.